Boa noite! Seja bem-vindo, Luiz. Mais uma aula. Hoje vamos falar sobre Floss Band. Floss Band. Quem não conhece, ó, fica aí que vai ser muito legal. Leandro, seja bem-vindo. Tudo certo, Luiz? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, como sempre, né? A gente espera o pessoal ir chegando, mas eu já vou pedindo para vocês. Vai clicando aí no coraçãozinho para impulsionar essa live aqui, dá os likes aí. E se puder convidar amigos, né? Clica no avião aqui, chama os amigos para participar também dessa aula, que vai ser muito bacana sobre Floss Band. Não sei se vocês já conhecem essa técnica, a técnica de flossing, ou o nome desse equipamento aqui que é Floss Band. Beleza? Muito bem. Então, se puderem, né, ajudar a impulsionar, clica aí no aviãozinho, chama os amigos, clica no coração, vai impulsionando essa live enquanto o Instagram vai disparando. Me escutam bem? Tranquilo? Se puder deixar aí nos comentários se tá tudo certo, se tá ouvindo bem. Então já vou começar falando um pouquinho aqui para vocês que já estão aí sobre a Floss Band, ou a técnica. Beleza, Luiz, obrigado, cara. Ou a técnica de flossing, né? É uma técnica relativamente nova, um equipamento relativamente novo, que assim, eu particularmente vi o seu início no CrossFit lá fora, né? Então o pessoal usava muito lá fora esse equipamento. E com o intuito principal aí para ganhar mobilidade. Então basicamente surgiu, não sei quem criou, não fui investigar isso a fundo, quem criou, quem desenvolveu esse equipamento, da onde surgiu, né, essa técnica ou esse equipamento aqui. Mas tem muita coisa interessante, tem alguns papers já, artigos publicados sobre esse assunto, algumas pesquisas. E aí hoje eu vou comentar para vocês aí sobre os efeitos e algumas formas de aplicação, de utilidade, né, desse equipamento. Então quem está chegando aí, Jennifer, Marielle, fala, Haroldo, tudo certo? Então se vocês puderem, né, vai clicando no coraçãozinho aí para ajudar a impulsionar essa aula. Clica aí no aviãozinho e convida os amigos para participar. Fala, Gabriel, seja muito bem-vindo. Acho que é uma técnica que poucos conhecem, né? Essa técnica de flossing ou a Floss Band, que vai ser, acho que, bastante utilidade para vocês. Então primeiro eu vou mostrar o equipamento aqui, ó. Não tem muito segredo, né? Uma faixa elástica é mais grossa que uma TheraBand, mas essa aqui não é tão elástica, ó, ela estende um pouco, né? Não é tão extensível e não é tão elástica. E aí eu tenho uma outra aqui, um outro modelo, que ela é bem mais maleável, né? Bem mais elástica, vamos dizer assim. Então, daí depende, né? Do que você quer utilizar, de qual o seu objetivo. Existe também essas faixas aqui, cortadas na metade aqui, ó. O pessoal usa muito para articulações da mão, articulações menores, para estabilização. Um dos objetivos de utilizar essa faixa. Essa faixa pode ser utilizada tanto para pessoal que trabalha com a parte de treinamento, os personagens, né? Como também pelos fisioterapeutas que utilizam para reabilitação. Eu uso muito aqui no consultório com várias finalidades, vários objetivos. Beleza? Então antes de começar a falar o primeiro objetivo, lembrando, vai clicando aí no coraçãozinho para ajudar a impulsionar essa live. Clica no avião, chama os amigos, bora lá. Primeiro efeito dessa faixa, que você vai encontrar ela até para comprar no Mercado Livre, por exemplo, como uma banda ou uma faixa, bandagem, né, de liberação miofascial. Então eles trazem muito com esse nome lá no Mercado Livre. Por que liberação miofascial? Porque ela trabalha na fáscia com dois efeitos principais. Então eu vou falar para vocês aqui de 5 efeitos, 5 possibilidades, né, de utilização dessa faixa. Os dois primeiros estão relacionados diretamente com a fáscia, ok?
O primeiro efeito é o efeito esponja. O que é o efeito esponja? A fáscia, ela é uma estrutura que contém muita água, né? Então, uma estrutura gelatinosa contém muita água. Só que com a atividade metabólica aí do nosso músculo, da própria fáscia, nós vamos ter os detritos metabólicos acumulados ali. É como se fosse uma esponja com uma água suja. Então você utilizou a tua esponja lá para lavar a louça, por exemplo, e ficou ali uma água suja, vamos dizer assim. O que essa floss band vai fazer, né? Assim como a própria liberação miofascial. O efeito esponja, que é você esmagar essa esponja e tirar essa água, ajuda, né, nesse retorno, nessa drenagem, vamos dizer assim, linfática. E aí quando você solta isso, você solta a faixa, você tem um aumento, né, do diâmetro capilar, e aí você tem uma revascularização, né? Então você tem um aumento do fluxo, nutrindo, hidratando novamente o seu tecido. Então não tem segredo, ela tem uma certa elasticidade, você vai passar, né, vai enrolando uma estrutura que você quer apertar e, claro, estica e passa, para ela gerar uma certa pressão, fazer esse efeito esponja. Com esse efeito esponja você melhora o funcionamento dos tecidos e, claro, que você também consegue uma melhora da mobilidade. Então esse é um efeito que nós causamos, que tem o objetivo de hidratação do tecido e melhora da mobilidade. Com a hidratação desse tecido, você pode trazer uma melhora da funcionalidade, diminuição de tensões, você precisa de fluxo sanguíneo para produzir energia, né, para ressíntese de ATP. Nós precisamos do ATP para relaxar, assim como nós precisamos do equilíbrio. A gente fala homeostasia do cálcio, né, intracelular, então tem que ter um equilíbrio do cálcio. Então quando você faz esse equilíbrio osmótico, que é levar aquele líquido e trazer uma hidratação nova, você tem um equilíbrio, ajuda, né, nesse equilíbrio, então você melhora a funcionalidade desse tecido. Então muito interessante para quem quer trabalhar aí com aquecimento, pré-alongamento, pré-exercício, que mais? Relaxamento, né, de tensões aí. Outro efeito que ela causa é um efeito também bem conhecido na fáscia, que a própria liberação miofascial também faz, que é o efeito tixotrópico. O que é o efeito tixotrópico ou tixotropismo? É a mudança, né, do estado gel para sol, né, ou o contrário, vice-versa. Então, para ficar claro isso aqui, vamos pegar o exemplo de uma gelatina. Falo muito isso também nos cursos de liberação miofascial, que a fáscia ela é uma gelatina, né? Então você pega a gelatina, se você colocar ela no sol, ela vai derreter e vai se tornar líquida. E a gelatina, né, está ali entre os feixes de fibras e está revestindo o músculo, então vai deslizar com mais facilidade se for líquido. Se não for uma substância viscosa, então vai ter um funcionamento melhor. E se você pegar essa gelatina e começar a bater ela, né, um estímulo mecânico, você também consegue deixá-la mais líquida. Então com a floss band você também tem esse efeito tixotrópico, né, que é conhecido também na secreção pulmonar. Então existem outras técnicas, né, não vai usar a floss band no pulmão, né, fachar lá o cara, não é isso. Mas acontece também esse efeito tixotrópico para diluir a secreção, para você conseguir expelir ela. Então os físicos conhecem bem isso daí. Então a gente usa a floss band também como efeito tixotrópico na face. Então esses dois efeitos, o efeito esponja de reidratação ou hidratação, né, da fáscia, e o efeito tixotrópico é para trabalhar com pré-exercício, para você ganhar mobilidade, para você melhorar o funcionamento daquele tecido, né? Além disso, a floss band ela tem também um efeito bem interessante, que é um efeito proprioceptivo. Então, onde você coloca a floss, onde você prende ela está estimulando ali mecanorreceptores, proprioceptores, né, receptores táteis, e começa a te dar a informação sensorial, né, uma informação por vias aferentes, uma informação tátil, que você tem ali alguma coisa, né,
Então aumenta a propriocepção, aumenta a percepção que você vai ter daquela articulação no espaço, daquele segmento no espaço. Então muito interessante para a reabilitação só por esse fato. Nós utilizamos esse mesmo princípio também como um input sensorial. Então eu quero dar uma ênfase no meu organismo, uma percepção maior naquela região. Eu utilizo a floss para estimular uma determinada região. Fala Joelcio, Léo, Januário, sejam bem-vindos, Nayara, Ale, Desirê, uma galera que chegou depois, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui da técnica de floss band, que no início, quando eu conheci ela, basicamente era utilizada como pré-exercício para ganho de mobilidade. E a gente vê bem claro isso, com esse efeito tixotrópico de hidratação, que a gente ganha mobilidade, fazendo uso aí de 2 minutinhos com o movimento. Você aplica essa bandagem, né, na articulação, fica ali fazendo um determinado movimento que você queira, né, 2 minutinhos, e você já tem um ganho de mobilidade. Né? Já estou trazendo agora um outro efeito, o efeito proprioceptivo. Então bem importante o efeito proprioceptivo na reabilitação e também para diminuir o risco de lesões, e também esse efeito de ter mais um input para você aumentar o foco naquela região. E tem uma outra questão de você tirar o foco de alguma outra lesão ou modular a dor. Então o que seria isso? Quando você tem uma dor e você tem um estímulo tátil não doloroso, seja qual for, né? Estímulo tátil pode ser sua própria mão, pode ser a colocação de um implemento como esse. Você tem ativação de uma via neural, uma fibra nervosa C, que compete com a fibra nervosa A. Então a fibra A vai passar a sensação dolorosa, e a fibra C ela inibe essa sensação dolorosa. Elas competem, então você diminui a percepção da dor do seu cliente, porque você colocou um estímulo tátil não doloroso. Por isso que a gente coloca a mão, por isso que a gente faz massagem, e entre outras coisas. Isso aqui pode ajudar. Outro processo, né, que é interessante, que eu falei do foco, né? Então assim, ainda tem muita coisa a se estudar sobre neurofisiologia, mas nós temos assim uma lesão, uma dor, e você fica com o foco ali. Teu paciente, o teu aluno chegou, você vai lá e coloca a floss em uma outra região. Você tira o foco, porque daí ele começa a perceber, muita informação chegando do seu sistema nervoso central, ele tem que interpretar tudo aquilo. No centro integrador ele tem que interpretar tudo aquilo. Então você vai tirando o foco, você vai ver que o movimento vai melhorar e você vai ver que a dor vai reduzir do outro lado. Isso é incrível. Se vocês... Muita gente, né, eu falei isso uma vez numa pós sobre o fenômeno de transferência cruzada. Uns não acreditaram, ficaram, é mesmo? Será que isso acontece? Hoje já está nos livros isso, né? Na época era em artigos, hoje já está nos livros. O que é o fenômeno de transferência cruzada? É o seguinte, você faz isometria de cotovelo, né? Quer dizer, fizeram isso no estudo. Isometria de cotovelo. Aí, esse músculo aqui, o bíceps do braço esquerdo, que fez a isometria de cotovelo, ele ganhou lá X de força. O outro, do lado direito, que não fez nada, ganhou 25% de X, sem fazer nada. Por que isso acontece? A pura adaptação neural, neuromuscular. Né? Então a gente melhora conexões, a gente melhora a condução nervosa do impulso. Então tem várias coisas aí que podem estar influenciando, mas existe esse fenômeno de transferência cruzada. Se você quiser saber mais sobre, procura o Cross Transfer. Vai lá nas bases de dados, Cross Transfer ou transferência cruzada. E quem quer ler, já no livro, vai no Kisner. Já tem a 7ª edição, né? Eu tenho até a sexta edição dos exercícios terapêuticos. Caroline Kisner já fala sobre esse fenômeno de transferência cruzada, que, é uma descoberta muito bacana para quem está lidando aí com acamados, imobilizados e por aí vai, né? E aí esse mesmo princípio da floss, né? Você aplica em uma região, você consegue modular essas informações, e aí você consegue, dessa forma, ter uma modulação da dor, uma questão do movimento também ser melhorada, enfim. Se tiver dúvidas, pessoal, vai colocando aí. Quem chegou depois, estou falando sobre a floss band, né, essa banda elástica, vamos chamar assim, que não é magnésio tape, não é uma TheraBand, não é uma mini band, né? Ela não é fechada e também ela não tem um grande recuo elástico como as bands aí para fazer exercício. Não é esse o objetivo. O objetivo dela é gerar pressão, estímulo tátil. Então, quem chegou depois, eu vinha falando,
efeito esponja na fáscia, né? Causa reidratação, efeito tixotrópico, deixar essa fáscia mais fluida, né? E menos gelatinosa, então por isso que ganha-se mobilidade com esta técnica. E falei também dessa questão da modulação da dor. Então são alguns objetivos que nós podemos utilizar essa banda aqui, essa band, não sei como quiser chamar. Antes de continuar com essa parte mais aprofundada, fisiológica, a gente dar um respiro, né, e parte teórica mais pesada, eu vou falar um pouco sobre o equipamento. Então tem vários tipos, como eu falei, esse aqui é mais fino, a compressão dele é menor, mas é mais fácil de aplicação. Esse vermelho aqui ele já é um pouquinho mais espesso e é um pouco mais rígido, né? Vocês encontram facilmente, antes não tinha aqui, né? Mas agora vocês encontram facilmente isso no Mercado Livre e não é caro. É um equipamento que tem um resultado legal e é super barato. Com 100, 100 e poucos reais você compra uma faixa dessa. E você pode utilizar em várias articulações. Basta saber bem certinho o seu objetivo, ter bem claro por que você está aplicando. Não é porque eu vi a live lá do professor, a aula e tal, achei legal, vou comprar e vou aplicar em tudo. Aí começa a aplicar em tudo. Não é isso, né, pessoal? A gente tem que sempre ter um porquê das nossas técnicas, um porquê do nosso exercício. Sempre tem que ter esse raciocínio clínico. E para ter o raciocínio clínico, não preciso nem falar, né? Que a gente precisa de base. Você tem que entender a fisiologia, a anatomia, cinesiologia e biomecânica. E, não sei se vocês viram, né? Hoje, aqui nesta aula, eu vou abrir as inscrições do meu curso A Base, que é exatamente isso: anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, só que aplicado na prática, com conteúdo voltado para a prática. Você vai aprender anatomia funcional, como que funciona o músculo em cadeia aberta e fechada, mapas de dor referida, fisiologia dos sistemas aplicados na prática e, claro, que cinesiologia e biomecânica totalmente voltado para a prática também, com exemplos de exercícios, né? Então, eu vou dar mais detalhes aí no final e vou abrir hoje as inscrições que vai ficar só por 24 horas. E no final da aula eu vou dar um bônus aí para quem ficar até o final. Eu vou dar um cupom para vocês. Quem tiver interesse, já muita gente me pediu antes dessa aula, mas eu falei que só ia abrir aqui na aula. E a partir do momento que abrir, vai ficar por 24 horas e depois eu fecho. Por que eu fiz isso? Muita gente me pediu que eu abri esse curso no começo do ano aí, em janeiro, né? E muita gente me pediu que, tava começando o ano, veio de férias, sem cartão, e não sei o que, e precisava muito, e muitos me pediram. Então a gente está abrindo agora um relâmpago, né? 24 horas só, vai ficar aberto, e aí você pode entrar lá, já começa assistindo as aulas. Toda semana eu estou colocando aula nova, colocando aula de fisiologia, cinesiologia, biomecânica, então muito conteúdo para você. Vai ter quase, sei lá, umas 70 aulas, estou estimando aqui mais ou menos, mas já tem muita coisa lá. Nós já temos mais de 25 aulas de anatomia e aulas de fisiologia também por volta disso, aulas de 30, 40 minutos, nossa, é muita coisa e muito voltada à prática. Então fica até o final que daí eu revelo o cupom de desconto. Agora vamos continuar falando aí sobre a floss, sobre essa técnica de flossing. Então eu gosto muito de buscar referências, né, científicas, artigos e a minha prática ela é muito baseada no princípio da PBE, né? A prática baseada em evidências. Não sei se vocês conhecem. Então a prática baseada em evidências não é somente pegar um artigo e falar, tá aqui no artigo, vou fazer isso, né? São vários fatores. São revisões sistemáticas. A prática baseada em evidências depende também da sua preparação, da sua base, porque para interpretar aquele artigo você tem que ter uma base. E aí envolve de novo anatomia, fisiologia, cinesiologia, blá blá blá. E também depende muito da aceitação do seu cliente. Então a prática baseada em evidência não é só aquilo que, esse artigo falou isso, mas tem tantos outros que falaram o contrário. Então cuidado muito com isso, ok? Mas aí a gente vai buscar na literatura, encontrei vários artigos já sobre isso, e um dos artigos falava numa utilidade dela que é muito comum com outro equipamento, que é a oclusão vascular. Então a oclusão vascular, hoje existe o manguito, você pode utilizar o manguito, logicamente que o manguito é muito mais preciso, você tem ali, você infla o manguito, né? Para quem não conhece a oclusão vascular, você vai colocar lá no ventre muscular que você quer trabalhar, vai fazer uma oclusão, diminuir o fluxo sanguíneo, causar, né, uma hipóxia ali, né? E uma lactacidemia, porque você vai trabalhar em anaerobiose e vai ter um aumento aí da liberação do GH e outras questões aí que acredita-se que favorece o processo hipertrófico.
O que nós estamos observando bastante na prática e até nos artigos, que a oclusão vascular tem sido muito interessante na reabilitação, porque você consegue trabalhar até com 50% menos de carga e ter resultados parecidos. O que isso significa? Que o paciente que não tem condições de colocar uma carga, você consegue utilizar a oclusão. E aí, logicamente, o manguito ele vai dizer quantos milímetros de mercúrio, você vai inflando ele lá, né? Enfim. As recomendações são de 180 a 240, se não me falha a memória. Aqui eu não tenho como controlar isso, né? Como que eu vou saber quantos milímetros de mercúrio? Mas você consegue colocar uma pressão suficiente, você estica bem, enrola, né? E prende aí no seu paciente, no seu aluno. Eu uso muito aqui no meu consultório, uso muito no coxa para joelho, né? Principalmente usei muito em panturrilha também para ganhar. E aí a gente consegue com menos carga, você consegue um ganho de força e de hipertrofia também interessante. Como é que eu vou saber com a aplicação da floss, né? Você tem que sentir, pressionar, vai pela percepção de esforço. Se você aplicou e já logo sentiu o formigamento, aí você não pode deixar por muito tempo, né? Então toma cuidado. A aplicação da floss, a recomendação é de 2 a 4 minutos. Então, cuida aí para você também não causar uma oclusão tão significativa. Ok? Então mais um objetivo aí, mais uma forma de aplicar, mais um objetivo de aplicar a floss, para você utilizar esse equipamento. E cara, pra ser bem sincero, um manguito hoje para oclusão vascular, próximo dos R$1.000, se não for mais, né? Uns tempo atrás estava de 600 a 800. Uma floss band é R$100. Né? Ah, mas o resultado não é mesmo. Não sei, não posso dizer para vocês. Tem essa questão de monitorar ali, né? Com o manguito, que você consegue, tem um reloginho para você ver quantos milímetros o mercúrio está inflado, mas a gente consegue ter resultados interessantes, facilidade, né? Para você levar em qualquer lugar, casa de paciente, treinamento no parque, em qualquer lugar, e você ganha mobilidade e vários outros objetivos que eu já falei aqui, já venho falando. Pessoal, dúvidas? Vão colocando aqui, né? Manda aí uma mensagem caso tenha alguma dúvida, caso queira perguntar alguma coisa especial sobre a floss. E tem mais objetivo que eu já vou comentar. Então, vamos fazer o seguinte, bastante gente rodando aí, mas quem já tinha ouvido falar de floss band, coloca aí um ok, uma mãozinha ou qualquer coisa aí, eu dizer eu. Quem aí já tinha ouvido falar sobre essa técnica? E quem não tinha ouvido, nunca ouviu falar, vai e pesquisa depois sobre, não vai agora continua aqui na aula, a hora que terminar a aula entra lá, dei o exemplo do Mercado Livre, mas você pode procurar no Google ou em qualquer lugar, floss band, e vai ver quanto custa um negocinho desse aqui, e você vai ver que os resultados são legais. Milagre não existe, né, pessoal? Então quando a gente fala isso, e a gente busca na ciência, né, muitas vezes, o pessoal olha assim, que não está muito acostumado com a parte científica, olha o artigo ali e fala, putz, mas isso aqui é insignificante, o cara ganhou milímetros ou 1 centímetro de mobilidade, né? Mas é assim, né? Então os ganhos, não existe milagre, você não vai de repente, pô, sou super encurtado, vou usar uma floss, fiquei super flexível. Isso não existe com nenhuma técnica. E se te falarem isso, pode ter certeza que está sendo enganado, né? Porque não tem, ok? Então com o tempo você vai evoluindo, né? É como a gente fala, por exemplo, na osteoporose, na sarcopenia. Fez um estudo lá, aplicou um exercício, pô, o cara não ganhou nada de massa óssea. Né? Perfeito, tá excelente, porque ele não tá perdendo, porque a tendência é só perder. Né? Principalmente mulheres pós-menopausa, lá perder massa óssea. Então é isso, né, pessoal? Tem que ficar bem atento quando vocês forem ler os estudos, que você ganhar poucos graus de amplitude de movimento faz muita diferença na funcionalidade do indivíduo de uma forma geral. E na execução de um exercício, por exemplo, a qualidade do exercício. E você reduzir, por exemplo, uma escala de dor, que eu tenho uma escalinha aqui na minha parede, que vocês não vão conseguir ver aqui do meu consultório. Você reduzir, por exemplo, eu coloco assim um parâmetro meu, tá? Tem artigos que falam, por exemplo, pubalgia e síndrome, impacto femoroacetabular, que a dor tem que estar abaixo de 7 para você ir para o exercício. Daí você vai buscar exercício de mobilidade e depois de fortalecimento. Eu uso uma média geral entre 5 e 6, que é a dor moderada. 7 para cima já é intensa. Então se eu conseguir reduzir de intensa para moderada, que é um ponto de 7 para 6,
pô, já consigo colocar o cara para trabalhar. Isso não é engessado. É claro que você vai avaliar a clínica, você está vendo, a dor dele está intensa, mas ele está apto a trabalhar com exercício. Ah, não, pô, esse aqui a dor está intensa ou está moderada, eu encosto nele e o cara chora de dor. Então, claro que você... é uma escala de percepção subjetiva, mas às vezes a gente consegue ter ganhos significativos com essas técnicas. Beleza? Estabilização, pessoal. Estabilização também? Sim. Não sei se vocês acompanharam aí nos meus stories. Eu atendi ele hoje, agora há pouco, inclusive. Um joelho, ele tem uma condromalácia bem significativa já. E no outro, ele tem também uma condromalácia e lesão meniscal. E aí não consegue sentar e levantar, não consegue agachar, realizar agachamento. Aí nós começamos com um trabalho de oclusão vascular, isometria, oclusão vascular e excêntrico, só trabalhando excêntrico, eu forço, né, a flexão de joelho ele resiste. Com isso, foi ganhando, né? E daí, claro, trabalho de estabilização, coordenação intermuscular, complexo posterolateral. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse caso, o que eu venho fazendo com ele, um passo a passo, tá lá no meu canal do Telegram. Você pode ir lá no meu link da bio, acessar lá e fazer parte do meu canal do Telegram, que vira e mexe eu coloco essas coisas lá, e tem esse caso lá, ok? E aí o que aconteceu? Hoje foi o nosso 8º atendimento, não, minto, 6º atendimento. No 5º atendimento, que foi o atendimento passado, eu já comecei com agachamento não, sentar e levantar. E ele não conseguia. Quando ele chegou aqui na avaliação, para ele levantar da cadeira, ele se apoiou nas duas mesas, assim, ó, com as duas mãos, e aquela dor no joelho, né? E a dor era bem alta. E aí com a floss, com esse fortalecimento, mas daí na quinta sessão eu coloquei a floss e pedi para ele sentar e levantar assim as mãos. Por quê? Estabilização. Então a gente deu uma estabilização para os joelhos, né? E claro, já vinha fortalecendo, né? Um quadríceps fundamental, complexo posterolateral também, né? Enfim, complexo anteromedial, posterolateral, tudo isso, né? Tem que fortalecer tudo. Enfim, essa discussão que vai... Enfim, deixa pra lá isso. E aí ele começou a fazer. Hoje eu já pedi para ele fazer o agachamento. Então começamos com sentar e levantar. A segunda, sentar e levantar só encostando ali na cadeira. A terceira nem encosta, faz o agachamento. Agachamento tranquilo. E já fiz o agachamento livre, né, sem carga. Mas sem a floss eu já fiz o agachamento. Comecei com sentar e levantar com a floss. Depois tirei a floss e foi pro agachamento já sem a floss e livre, né, e sem sentar totalmente, mas obviamente ainda não coloquei carga nele, só o próprio peso corporal. Já voltou a fazer caminhada, que estava com dificuldade de fazer caminhada, enfim, né, acredito que em breve vou liberar ele para musculação, e daí na musculação só pegar uma boa orientação e manda ver, né? E claro que o menisco ali já tem uma indicação cirúrgica, mas pelo menos quando for chegar lá, já tem um bom condicionamento, né? Então você pode fazer um trabalho de oclusão, que você vai ter ganhos interessantes, e depois pode utilizar para esse outro objetivo que eu estou comentando agora, que é a estabilização. Outro exemplo, tive um paciente, foi jogar futebol, foi dar o chute, aí o outro adversário travou. Então fez uma plant com inversão. Aí, puf, né, aquela entorse tornozelo, ruptura do ligamento tibiofibular anterior, que é bem comum, né, o que segura a tibia e a fíbula, rompeu, né, aquela pinça, abre, né. Então, daí membrana interóssea pode ter lesão também, né, mas enfim, no caso dele, o pé ficou desse tamanho, inteiro roxo, e aí no começo, floss band, pra quê? Drenar, diminuir o líquido. E eu não sei se vocês sabem, precisa de base para saber isso, que o edema, ele comprime os receptores de dor, os nossos receptores, terminações nervosas livres, e dá a sensação dolorosa. E a dor já é um mecanismo reflexo ontálgico. Então cada vez você vai usando menos e apoiando menos. E aí vai perdendo propriocepção e controle neuromotor. E outra coisa, quando você tem o edema, você comprime os mecanorreceptores que geram uma inibição muscular artrogênica. O que é uma inibição muscular artrogênica? É uma inibição da musculatura agonista de origem articular. Então o edema articular comprimiu ali, que isso acontece basicamente no joelho, mas é o mesmo pensamento, acontece muito no joelho, o mesmo pensamento a gente extrapola para outras regiões. Então, por exemplo, no tornozelo isso pode acontecer. E aí vai ter uma inibição da musculatura. Quanto mais ele ficar com esse processo de inibição,
mais processo, mais perda de força, né? E até perda de massa muscular, que é o que ele mais precisa nesse momento. O que ele precisa para evitar um novo entorse? Ele precisa de coordenação, todos os músculozinhos ali do tornozelo contrair ao mesmo tempo para manter estável. E de certa forma ele precisa desenvolver potência, porque a hora que ele faz a inversão, por exemplo, estirou a musculatura eversora, ativa o fuso, esse mecanismo reflexo, né, nível medular, monossináptico, rápido, já tem a resposta, já contrai, já, opa, estabilizou. Então, há sim essa questão de desenvolvimento de potência com diminuição do risco. Ah, mas o jogador adversário veio e deu no meio, o mecanismo de entorse é mais rápido do que... Claro, tem casos que sim, mas tem casos que não. Ok? Então, você pode melhorar e deve fazer um trabalho de potência. Muito bem, mas nesse caso ele teve um entorse, aí foi reduzir o edema, fundamental nesse momento reduzir o edema por todas essas questões que eu já falei, fisiológicas, por isso que tem que entender a base, né, pessoal, para tudo. E aí depois disso eu preciso trabalhar com ele exercícios de força e fui indo, força e flexibilidade, assim foi indo. E agora chegou o momento que eu preciso trabalhar agilidade com você, mudança de direção. Porque você vai para lá, você tem que ter o freio da tua musculatura, ativar os reversores e mudar de direção. Se você não tiver isso, você foi para lá, fez a inversão e fez a entorse de novo e já foi. Então nós precisamos treinar isso. Ah, não vou. Ah, não vou. Não, só lateral, não é multidirecional. Agilidade inicial a gente faz, né, unidirecional, frente, trás, lateral. Não, não vou. Não vou, mas por que não? Vou torcer esse tornozelo, não estou seguro. Então, pegamos a floss, enfaixei. Eu acho interessante porque ela ser elástica, ela te dá uma liberdade, não é que nem a bota rígida, que é feita com esparadrapo, por exemplo. E ela pressiona, porque é elástica, né, pessoal? Elástico. O que é elástico? Você estira, ele comprime, ele volta. Então, eu estiro bem em torno do tornozelo, né, em volta do tornozelo, e ele vai comprimir o tornozelo, então ele deixa bem estável. Só que ele tem a mobilidade necessária. Só que, por exemplo, se eu tenho um rompimento do tíbio fibular anterior, né, que é aquele que eu falei que abre a pinça, então eu vou sustentar bem ali, eu não tenho muito esse risco. Risco sempre vai ter, né, pessoal? Então, cuidado, você tem que traçar o raciocínio clínico, um passo a passo do teu programa de reabilitação e foi desenvolvendo o raciocínio ao longo do teu atendimento, dos atendimentos. Mas aí colocamos a floss e aí, bala, começou de um lado para o outro, falou, cara, tô me sentindo bem seguro, vai. Daí assim foi passando, daqui a pouco, né, lateral, anterior posterior, daqui a pouco começamos a fazer o quadrado, né, que é o teste do quadrado de agilidade, mas eu uso muito para treino também, que você vai em diagonal, de frente, de costas, multidirecional, e pronto, já estava, logo ele já estava bem feliz da vida, e voltando a jogar aí, né, atleta de final de semana, né, pessoal? Esse não era nada assim semi-profissional ou profissional, é mais tranquilo, mas é o que mais aparece pra gente, né? Então aí mais uma aplicação da floss, olha que interessante. Eu falei pra vocês 5, né? Então efeito esponja, reidratação, né? E eliminar os fluidos ali, metabólicos, né? Segundo, efeito tixotrópico, deixar menos gelatinoso, mais líquido. Terceiro, propriocepção, né, por dar um estímulo tátil ali, então proprioceptivo, modulação da dor, enfim. Oclusão vascular, já estava esquecendo, oclusão vascular. E o último, a estabilização. Então olha quanta coisa que ela pode te ajudar com baixíssimo custo, né? E a forma de aplicar não tem muito segredo, é simples também, claro que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é uma coisa que a gente ensina aí também no nosso curso de liberação miofacial. Dúvidas, pessoal? Vamos colocando aí, eu aconselho a quem puder adquirir e utilizar, experimenta. Ah, não gostei, não vou usar, fica difícil, chegar na academia lá, ficar enfaixando, cara, beleza, tem situações que realmente não dá. Eu, como tenho aqui o consultório ou a domicílio, eu uso muito. Se você vai num parque, usa muito. Se você for nos box de CrossFit lá nos Estados Unidos, se duvidar, todos têm. Então eles chegam na preparação do movimento, aquele trabalho de mobilidade inicial, a galera usa floss muito.
Beleza? Pessoal, vamos falar sobre a base então. Como eu falei aqui, ó, tudo que eu faço na minha prática eu preciso de base. Anatomia, mas a anatomia é aplicada na prática. Não adianta eu ficar só sabendo a origem e inserção do músculo, né, e a ação dele. Eu preciso saber essa ação em cadeia cinética aberta, fechada. Eu preciso saber a função muscular também, o que é um estabilizador, o que é um neutralizador. O pessoal sabe o que é agonista e antagonista, às vezes um sinergista, né? O que é um estabilizador, neutralizador, já ouviram falar? Isso a gente comenta em biomecânica. A anatomia, vamos falar da participação, da importância desses músculos na funcionalidade. Também tem os mapas de dor referida. Esses dias eu postei nos meus stories, né, um pouco sobre o curso, como que é a área de membros. Então o curso é totalmente online. Ah, professor, mas eu não tenho tempo, não sei o que. É totalmente online. Você tem um ano para assistir, você pode assistir quando você quiser. Tem um monte de aula lá, professor. Nossa, será que eu vou conseguir completar seu certificado de 50 horas? Vai, se você for disciplinado, e vai se você está afim de ter uma carreira de sucesso, melhorar, saber, entender o que você está fazendo, raciocínio clínico. Se você não quer isso, simplesmente você quer replicar só o que você vê na internet, aí beleza, então não faz o curso, né? E outra coisa que você pode fazer para te facilitar é que o online, você instala um plugin lá, que é o Speed Controller, eu acho que é esse o nome, e você acelera. Eu faço muito curso e tenho feito muito curso online. Então a fala normal, a minha fala aqui é no 1.0. Quando está gravado e eu assisto lá no curso online, eu ponho no 2.0. Então uma aula de 40 minutos eu assisto em 20 minutos. Ah, ficou alguma dúvida? Eu volto só naquele pontinho ali, aquela partezinha, e volto para o 1.0 para eu assistir normal. Então acelera o teu aprendizado. O teu certificado continua sendo de 50 horas, fica tranquilo, tá? Mas acelera o teu aprendizado e você pode assistir 2 vezes, 3 vezes, você tem um ano para assistir o curso. Então, pessoal, é muito tranquilo. Ah, mas e qual é o valor, professor? Não sei se eu vou poder, aquela história toda. Eu sempre falo do cartão de crédito e não sei o quê. Pessoal, dá para você parcelar em 12 vezes, ele é 597 e agora eu vou liberar o cupom para vocês, o cupom para 497. Então você vai ter R$100 de desconto, você vai entrar lá na minha bio, tem o link lá, tá? E você vai digitar lá no cupom de desconto, você vai digitar a base 24, 2 e 4, não vai digitar, né? 24. 2 e o 4, digitar extenso, né? 2 e 4 horas. A base 24 horas, ok? Vou colocar aqui. Opa. A base 24 horas. E você vai digitar esse cupom lá, você vai ter R$100 de desconto, ok? R$100 de desconto. Não sei se vocês estão acompanhando aqui meus stories, eu coloquei no stories lá algumas enquetes sobre a base. E falei assim, ó, quem acertar tudo, quem acertar as 3 enquetes, faz os prints, porque eu estava querendo mostrar para vocês a importância da base, a necessidade e ver se teu conhecimento aí tá bacana sobre a base. Então quem acertou, tira os prints da tela, me manda que eu vou te dar um bônus ainda, um bônus. Você se inscreve na base, né? Você vai ter mais conteúdo do que simplesmente esses stories aí que eu fiz, que isso aí não é nem 0,1% do curso. E aí você me manda o print, se você acertou tudo aí sobre a base, se inscreve no curso, a partir do momento que eu receber a tua inscrição, que eu vou te dar mais um brinde, mais um bônus. E você vai gostar bastante, já vou revelar então. É isso aqui, né? Eu fiz essa brincadeira lá, é isso aqui. Então quem quiser vai ter o meu livrinho aí, Treinamento Clínico Funcional, tá? Como bônus. Beleza, pessoal? Então, a anatomia, sempre aplicado na prática, não é aquela coisa lá só de ver lá, por exemplo, o William Pessoas, a origem, vértebras lombares, vai lá no trocânter menor, ele faz flexão de quadril, tá? Mas quando você está com o pé preso no chão, fixo no chão, cadeia fechada, quando você tem a ativação dele, ele faz hiperlordose e anteversão pélvica, né? Então é diferente, isso a gente fala tudo no curso. Fisiologia, pessoal. Fisiologia eu vejo que é o déficit geral da humanidade, né? O pessoal acho que não gosta muito, acha muito difícil. Anatomia até vai, biomecânica, todo mundo adora, pô, saber o músculo, o exercício, tá pegando o quê e tal. Beleza, isso é importante, pessoal, mas isso é só uma partezinha da tua formação, né? A fisiologia é muito importante até para você saber prescrever em condições específicas. Então lá tem, nossa, fisiologia pra caramba também, bastante, é uma área que eu gosto muito. E cinesiologia também, entender sobre as articulações e isso na prática, né? Classificações articulares,
enfim. Beleza, pessoal? Então, corre lá, link na bio, já tá valendo por 24 horas, ok? Tem o cupom aí para vocês, a base, 24 horas. Como eu disse aqui, pessoal, o curso está acontecendo. Você tem um ano para assistir, pode assistir quantas vezes quiser. Mas eu ainda estou colocando as aulas lá, então tem umas 50 aulas lá já. Essas 50 aulas tem aulas de 40 a 30 minutos, tem muita coisa para você assistir, mas toda semana eu estou adicionando aulas novas. Então vai vir agora fisiologia endócrina, depois tem sistema digestório e reabsorção e secreção, depois sistema imunitário, daí vem cinesiologia, biomecânica junto, né? Cinesiologia e biomecânica, difícil separar as duas, e aí muitos exercícios mostrando, filmando, né? Eu com o meu estagiário, exercícios explicando para vocês vetores, músculos que estão atuando e por aí vai. Então um curso bem extenso também, me deu um trabalho muito grande para estruturar esse curso, para criar esse curso para você, voltado para as necessidades que eu percebi que os profissionais da área de saúde precisam, o personal, o fisioterapeuta, que não adianta ficar falando lá um monte de coisa de célula e de fisiologia que não tem muito a ver, por exemplo, fisiologia da visão e tal, essas coisas que não entram muito na nossa área. Beleza, pessoal? Dúvidas, se tiverem dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre a Floss Band, dúvidas, enfim, estou à disposição. Mais uma vez lembrando, pessoal, vai lá, adquire uma Floss Band, pessoal, começa a aplicar em você mesmo, é um equipamento barato, tá? Guarda ali, economiza aí 2 pizzas, aí, sei lá, uma saída, né? Uma saída, porque é R$100 o negócio desse. Uma saída. Você vai lá e compra uma Floss Band e utiliza. E o curso, pessoal, 497, você pode parcelar em 12 vezes. Em 12 vezes, né? Você vai, sei lá, você come uma pizza, vai tomar hoje um chopinho aí, você paga R$22, R$25, sei lá quanto. Mas é remédio isso aí, eu acho. Enfim, então economiza um pouquinho, investe na tua carreira, porque lá na frente você vai colher os frutos, eu tenho certeza. Você vai desenvolver raciocínio, você vai avaliar melhor, você vai prescrever melhor, tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Beleza? Sem mais então, pessoal, vou ficando por aqui, nos vemos no topo, link na bio para inscrição só por 24 horas. Passa para os amigos, quem quiser, canal do Telegram, sempre tem mais informações, tá lá no link da bio também. Nos vemos na próxima segunda com a aula às 20h30. Um grande abraço, uma boa semana